Fala família Liga, Igor falando, e hoje nós vamos navegar sobre os bear markets do Bitcoin para entender, caso a história volte a rimar, como tudo aparenta que está rimando, até onde o Bitcoin pode chegar e qual seria ali aquela janela de oportunidade perfeita para comprar Bitcoin. Então deixe seu like, ative a notificação e não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Nós temos conteúdo exclusivos todos os dias, não deixe de conferir, link na descrição do vídeo. Vamos lá, família. Então, gráfico semanal na tela, a gente nota aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin por 68 mil dólares, e a gente sabe que desde final de janeiro o Bitcoin não tem se movimentado muito. A gente está dentro dessa janela, dentro desse range, dentro dessa fase de acumulação entre 60 e 70 mil dólares, não cai abaixo disso, assim como não sobe muito acima disso. Como eu venho falado, vou bater sempre nessa tecla, é um comportamento normal do Bitcoin. Ele vem, cai muito forte, semanas consecutivas de queda e acumula por diversas semanas, esperando as bandas de suporte chegarem, essas duas médias móveis, para fazer o próximo movimento. A gente nota que, vamos navegar aqui rapidamente pelo ciclo do Bitcoin, a gente sempre acha o topo no último trimestre no ano posterior do halving. Foi assim em dezembro de 2017, 4 anos depois no dezembro de 2021 e 4 anos depois em outubro de 2025. Os três topos, então, perfeitamente no mesmo momento, no ano posterior do halving, no último trimestre. E após esse topo, quando a gente quebra para baixo das bandas de suporte, o Bitcoin entra em bear market e a gente fica mais ou menos um ano com ele como resistência, navegando abaixo dele, sobe, encontra, cai, sobe, encontra, cai, sobe, encontra, cai, sobe, encontra, cai, até que finalmente a gente consegue quebrar. Geralmente, justamente no ano posterior do topo, no final do ano posterior do topo, que, se a gente transpor para o ciclo atual, é justamente esse ano. Então, no final desse ano, a gente quebraria as bandas de suporte e desde então se inicia, né, uma nova jornada rumo ao topo. Então fica o contrário, né? Uma vez que quebra, ele serve como suporte, sobe, espera ele chegar, sobe, espera a banda de suporte chegar, sobe, espera chegar, e assim vai indo até o próximo topo. Uma jornada longa que demora 2 anos, mais ou menos, 2 a 3 anos, na verdade, e então a gente acha o novo topo, quebra para baixo depois, né, das bandas de suporte, e aí inicia-se o outro bear market. Pelo menos até o momento sempre foi assim no ciclo Bitcoin, e é isso que a gente está vendo se desenhar, pelo menos até o momento. É óbvio que cada ciclo tem sua particularidade, a gente sempre vai poder falar, mas ciclo passado a gente quebrou o time high antes do halving, isso nunca tinha acontecido. Família, é óbvio que cada ciclo sempre vai ter essa particularidade, mas no macro a gente consegue ver que as coisas se dão de forma muito semelhante, como eu acabei de mostrar para vocês. E o que interessa aqui para a gente, mediante então que você já entendeu que as bandas de suporte, e agora a gente pode chamar até de bandas de resistência, elas são aí a principal resistência dos preços, e você já entendeu também que esse pode ser um ano de bear market, e o ano inteiro a gente vai lateralizar, cair, sofrendo com as bandas como resistência para só no final do ano cair, quebrar para cima e iniciar uma nova jornada rumo ao topo, uma jornada de 3 anos. Então até onde a gente pode chegar? Muita gente acredita que esse já foi o fundo do Bitcoin. Eu sempre falo que ninguém tem bola de cristal. Isso sempre existe. Sempre a gente não pode descartar nenhum cenário. Sempre vai ser possível o Bitcoin cair amanhã, subir amanhã, sempre tudo pode acontecer, ninguém tem bola de cristal. O que a gente tem é a história para tentar achar boas oportunidades de preço, para onde realmente eu acredito que realmente são as compras no bear market que mudam aí sua vida de patamar, porque se a gente pegar do topo ao topo, que quando todo mundo entra, né? Todo mundo entra no Bitcoin quando o Bitcoin começa a romper o time high, atrás do all time high. É óbvio que nesse momento você encontra bons retornos, mas nem se compara aos retornos que você encontra quando você compra Bitcoin no bear market, ali quando ninguém quer saber. Eu acredito que a gente já está vivendo esse momento, mas a oportunidade pode ficar ainda melhor, é isso que eu quero mostrar para vocês. Mais uma vez, eu não sei, eu vou mostrar aqui cenários até onde o Bitcoin pode chegar, mas sempre lembrando que a estratégia ela precisa ser soberana.
por mais que eu venha falar de níveis mais baixos, eu não tenho certeza e ninguém tem certeza que o Bitcoin vai chegar a esses níveis. Por isso você precisa ter uma estratégia bem definida, seu dollar cost average por intensidade, ele precisa estar sendo feito acumulando caixa para, se o Bitcoin realmente entregar essa oportunidade que ele sempre entregou, você ter caixa para acumular, você vai fazer seu dollar cost average em níveis mais baixos. Mas hoje, com uma métrica de risco de 30, já nos diz que é um ponto interessante para fazer o dollar cost average aí com uma intensidade média, de repente, com o dinheiro aí semanal que você tem para investimento, né? Trabalha muito, vamos trabalhar muito, pega o seu salário, destina uma parte para investimento. Essa parte você divide por 4, semanalmente você aporta com essa intensidade. Em super resumo, é isso que eu quero dizer. E a outra parte da intensidade vai sendo acumulado caixa. Então a gente nota que, primeira coisa, talvez o indicador mais básico que a gente tem é a média móvel de 200 semanas. A gente nota que durante muitos ciclos o Bitcoin encontrou o seu fundo em cima dela, né? Ela serviu como suporte até o ciclo passado, onde o Bitcoin realmente navegou abaixo dela. A gente nota aqui que enquanto ela estava, por exemplo, em 24 mil dólares, o Bitcoin chegou a 15 mil dólares. Então não deixa de ter sido uma queda expressiva, mas mostrou que Bitcoin abaixo da média móvel de 200 realmente foram grandes períodos de oportunidade para acumular no bear market. Atualmente, se a gente olhar o ciclo atual, a gente nota que o Bitcoin ele ainda não veio abaixo da média móvel de 200 semanas. Ele chegou muito perto aqui quando ele alcançou 60 mil dólares. E também é isso que eu falo para vocês. Naquele momento, a média móvel estava em 58 mil dólares. Hoje, ela já está em 59.500. Então, essa média também vem subindo a cada semana. Então, por mais que, não vou esperar então o Bitcoin cair abaixo da média móvel de 200 semanas para comprar. Se ele fizer isso só no final do ano, talvez o preço seja superior ao preço que você compraria em um momento como esse aqui, onde afundou 58 mil dólares. Então, não tem como tomar como verdades absolutas para você botar 100% no seu capital em um cenário só. Não vou comprar Bitcoin, porque com certeza ele vai cair abaixo da média móvel de 200 semanas. Essa estratégia, na minha visão, ela não é a melhor, porque você vai dormir mal até esse cenário acontecer, porque você pode ver o preço subindo, entrar em FOMO e comprar, porque você não vai ter Bitcoin. E também porque quando isso acontecer, pode ser um preço superior do que foi no passado. Ele vem abaixo da média móvel de 200 semanas, mas é um preço superior do que foi nesse momento aqui. Então, cara, ninguém sabe o futuro, cara. Você tem que ter uma estratégia bem definida, tá? Para conseguir navegar e ficar tranquilo em qualquer cenário. Mas a gente nota que, caso esse bear market se repita, isso é uma possibilidade, porque a gente já viu, né, no passado, a gente teria Bitcoin abaixo hoje de 59 mil dólares. Então, de repente, um Bitcoin 50 mil dólares, um Bitcoin a 48 mil dólares. Eu vejo isso como uma possibilidade, né? Bitcoin navegando aqui por esses preços. Então, a gente está acumulando, esperando as bandas de resistência agora chegarem para fazer uma nova queda nesse patamar e trabalhar alguns meses aqui até o final do ano, até onde no final do ano a gente quebra as médias móveis, a gente quebra a banda de suporte para bull market e aí inicia uma nova jornada. Eu vejo isso talvez como um cenário, caso a história volte a rimar, né, de forma mais parecida, talvez esse seja o cenário mais semelhante, mais provável aí. Então, esse é o primeiro nível, né? 59 mil dólares. E a gente sabe que eu venho mostrando para vocês, a gente tem o Realized Price, que nada mais é do que o custo médio de aquisição de todos os bitcoins dentro da blockchain. A gente nota que, diferente da média móvel de 200 semanas, que só foi quebrada no último ciclo, o Bitcoin trabalhou abaixo dela, o Realized Price ele sempre é quebrado. Todos os ciclos de bear market, o Bitcoin veio abaixo desse custo médio de aquisição, que hoje está em 54 mil dólares. Então, abaixo da média móvel de 200 semanas. Lembrando que esse custo ele também é variável, então o custo que hoje, o Realized Price, pode ser diferente do que vai ser daqui a 5, 6 meses, mas hoje, então, se a história voltar a rimar, Bitcoin ele viria abaixo de 54 mil dólares, pelo menos em todos os bear markets ele veio, então isso ainda traria maiores oportunidades para a gente, tá? E, sinceramente, eu acredito que o Bitcoin ele vai nos entregar preços talvez melhores do que esse, porque a história nos mostra isso. Então, para mim é muito claro que a gente está
trabalhando depois de uma queda acentuada, acumulando, para fazer o próximo movimento, que, se a história voltar a rimar, será para baixo. Esse ano eu espero um ano ruim, lateral e chato, com Bitcoin em queda e lateralizando. E, na verdade, não é nem que é ruim, né? Ruim porque ruim em relação a preço. Mas é um ano excelente, porque é esse ano que você tem a oportunidade realmente de mudar a sua vida, comprando em preços baixos, porque a gente sabe que a gente enxerga valor no Bitcoin, nós sabemos que é uma questão de tempo para o Bitcoin voltar a romper o time high, voltar a achar novas máximas, e isso, mais uma vez, vai acontecer nos próximos 3 anos, caso a história volte a rimar. Mas até isso acontecer, o Bitcoin ele pode entregar ainda melhores oportunidades para a gente. Então a gente tem média móvel de 200 semanas, com o primeiro nível que o Bitcoin pode vir abaixo, que está em $60 mil. Segundo nível, esse Realized Price, $54 mil. E terceiro nível, que é a mesma coisa do Realized Price, só que é o custo médio de aquisição só dos holders de longo prazo. E esse aqui, para mim, é assim, Bitcoin abaixo desse nível, cara. Tem que, assim, para tudo e que você está fazendo e dedica a sua vida a comprar Bitcoin. Porque esse momento é um momento raríssimo que a gente tem de preço. E eu vou até abrir aqui, eu estou te mostrando o realized price dos holders de longo prazo e eu vou comparar aqui com os holders de curto prazo. Então, o custo médio de aquisição dos holders de longo prazo e dos holders de curto prazo. Justamente para você entender, né, o tamanho da oportunidade, que é o seguinte: existe um momento que só acontece em bear market, que o custo médio dos holders de curto prazo ele cai abaixo do custo médio dos holders de longo prazo. Isso é um momento raríssimo, que significa que pessoas que estão entrando naquele momento dentro da blockchain, elas estão tendo a oportunidade de comprar Bitcoin mais barato do que holders de longo prazo. Isso é uma janela de poucos meses que só acontece realmente nas profundezas do bear market. Isso ainda está longe de acontecer porque o custo médio, o realized price de short term holder, ou seja, dos holders de curto prazo, ele está em $82 mil. Ele ainda está alto, só que ele cai a cada dia, isso está caindo, né? Porque as pessoas estão comprando Bitcoin abaixo desse valor, então o custo médio ele vai pegando a média para baixo. Então isso está caindo a cada dia. No momento, se isso acontecer e quando isso acontecer, ou seja, mais uma vez, o custo médio de aquisição de curto prazo cair abaixo do de longo prazo, essa historicamente é a melhor janela para tudo que você está fazendo. Se dedica a comprar o máximo de Bitcoin possível, porque é um momento raríssimo que só acontece uma vez a cada 4 anos. E se isso acontecer novamente, realmente é o melhor momento para comprar Bitcoin. Ainda estamos longe de viver esse momento mais uma vez, mas tem esse valor em mente, tá? E, de qualquer forma, qual é o custo médio de aquisição de longo prazo? $44 mil. Hoje, lembrando que isso também vai aumentando diariamente. Então, hoje, se o Bitcoin viesse próximo a $44 mil, caísse abaixo de $44 mil, cara, para tudo que você está fazendo. Você está tendo oportunidade de comprar Bitcoin abaixo dos holders de longo prazo. Isso aí, uma oportunidade que só aparece poucas vezes na vida. De 4 em 4 anos, poucas vezes na vida. Vai acontecer de novo? Eu não sei. Eu não sei, não. Ninguém sabe. Mas tenho esse preço em mente. Hoje seria $44 mil. Sinceramente, se o Bitcoin vier abaixo do custo médio geral, não só dos holders de longo prazo, o realized price geral, o custo médio geral dentro da blockchain, que é $54 mil, se o Bitcoin vier abaixo disso, para mim, historicamente, já vai representar uma oportunidade grotesca. Se vier abaixo de 44, que é o custo médio dos holders de longo prazo, aí, sinceramente, é realmente uma oportunidade de vida maior ainda. Mas é o que eu sempre falo para vocês. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o futuro. Tudo que a gente tem é identificar grandes fases onde historicamente o Bitcoin se mostra subvalorizado. Se ele cai mais, vai ser uma oportunidade melhor ainda. Mas não significa que hoje ele já não esteja num preço interessante. Por isso que tem que manter o dollar cost average e esperar, né? Esperar. Esperar é a palavra que... Ter paciência, na verdade, é a palavra que todo mundo mais odeia ouvir. Ah, tem que ter paciência. Ah, é sempre oportunidade. E é justamente isso. O Bitcoin ele te dá muito tempo em oportunidade. Só que poucos conseguem aproveitar, mesmo o Bitcoin te dando meses, cara. O Bitcoin te dá muito tempo para comprar ele barato. E mesmo assim, as pessoas não aproveitam. Então, não deixe que isso aconteça de novo. De repente, daqui a 4 anos, você vai olhar para trás e você vai ver, pô, o Bitcoin vai e faz isso aqui, ó.
Daqui a 4 anos, você vai estar aqui olhando para trás. Aí você vai ver, cara, esse já era um bom momento. O Bitcoin até caiu mais depois, veio aqui em 50 mil dólares. Excelente, mas aqui já era um bom momento. Então, a gente não sabe o futuro, a gente tem que identificar grandes fases de acumulação, acumular, esperar os preços se desenvolverem, porque no longo prazo, você que enxerga valor no Bitcoin, sabe que a tendência é sempre o Bitcoin subir de preço, porque valor ele já tem, um Bitcoin sempre vai ser igual a um Bitcoin. Então deixa seu like, ativa a notificação, não deixa de participar dos nossos airdrops totalmente gratuito, basta ter conta na Bybit aberta pelo link da liga que está na descrição do vídeo, você consegue participar. E para fechar, nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não o meu, todos um ótimo dia, até amanhã.